sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai estar trabalhando mais um conteúdo sobre História do Brasil 1. Eu vou estar abordando com vocês dois temas extremamente importantes que são bem cobrados aí nessas provas às quais a gente está se preparando. A primeira, obviamente, é a prova das Casas de Cultura e a segunda também é do Centro de Línguas do INPA, a qual as últimas provas cobraram bastante questões a respeito do período colonial como um todo. Então a gente vai estar discutindo hoje com vocês esses dois temas que, por conta da análise que foi feita nas últimas provas, a gente conseguiu perceber que foram temas bastante introduzidos nessas provas, tá? O primeiro tema é invasões estrangeiras, como vocês estão podendo ver no quadro, e o segundo é entradas e bandeiras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos bandeirantes, o objetivo geral, a gente também vai estar abordando sobre a questão das invasões estrangeiras, trazendo um pouquinho dessa perspectiva introdutória da economia colonial, falando sobre as grandes potências que visavam também estar conseguindo ali se introduzir nesse território que era tão rico e vasto. Então vamos iniciar falando sobre as invasões estrangeiras, beleza? Tá tudo bem resumido nesse quadro, lembrando que tudo que vai estar sendo falado nesse vídeo a gente tem colocado na nossa apostila, que é a que eu vou usar em aula com vocês, a apostila do Boa Ideia, que vocês podem estar solicitando através do WhatsApp aqui no link desse vídeo, falando com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook do Boa Ideia, perfil do Instagram também do Boa Ideia. O valor da apostila custa apenas R$20, tá, pessoal? E se vocês quiserem também acompanhar junto comigo as questões que vão ser respondidas das últimas provas, é só fazer o download em PDF da prova pra gente poder estar acompanhando juntinho. Beleza, então, pessoal, pra gente poder começar a falar sobre esse primeiro tema em específico que discute as invasões estrangeiras, né, é bom a gente salientar que todo esse processo se iniciou por conta de uma falência exclusivista da economia portuguesa na colônia. Então, essa falência fez com que essas três grandes potências, França, Holanda e a Inglaterra também, que está muito bem introduzida nessa história, visassem ainda se chegar no território brasileiro por conta da grande expansão marítima que estava acontecendo na época. Então eram grandes potências ali que disputavam dentro desse período expansionista marítimo essa questão dos descobrimentos e de novos territórios para serem colonizados, para se introduzirem colônias ou francesas ou holandesas ou inglesas. Então essa falência, juntamente com a implementação da União Ibérica, fez com que essas três grandes potências, esses três grandes impérios, se questionassem Portugal a respeito dessa má divisão do território brasileiro entre Portugal e Espanha. Ou seja, no período da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro foi dividido em dois, praticamente. Um lado era para Portugal e o outro lado era para a Espanha, impossibilitando assim que outras grandes potências, outros países, enfim, outros reinados pudessem, enfim, tentar chegar no território brasileiro e introduzir a colônia. Então, para a gente poder começar falando sobre cada uma dessas potências, eu vou iniciar com a França, tá, pessoal? Os franceses eram assíduos frequentadores do território brasileiro, então desde o período pré-colonial, entre 1500 e 1530, os franceses já estavam ali durante o período expansionista marítimo, no caso, eles já estavam ali permeando pelo território brasileiro, trabalhando com a extração do pau-brasil, que está na nossa apostila também, pessoal. Buscavam a extração do pau-brasil e por isso tentaram duas vezes a fundação de colônias aqui no território brasileiro. A primeira tentativa francesa se pôs quando eles tentaram introduzir a França Antártica entre 1555 a 1567. Eu coloquei esses tracinhos só para vocês entenderem que continuam no mesmo século, tá? Para a gente não poder esticar tanto o resumo na lousa. Então, a França Antártica, que foi a primeira tentativa francesa de introduzir colônia aqui no território brasileiro, que foi liderada por um cara chamado Nicolas Durand de Villeneuve, e esse nome é importante, tá, galera? Ele esteve presente nas últimas provas das questões que falavam sobre esse assunto. Então, Nicolas Durand de Villeneuve chegou aí ao Brasil dentro desse período, em 1555, atracou ali na Baía de Guanabara, atual território do Rio de Janeiro, atual estado do Rio de Janeiro, onde ele, durante esse período, tentou ali introduzir uma primeira colônia francesa, mas houve uma resistência portuguesa também, obviamente, dentro desse período, Baía de Guanabara, durante Villeneuve. E é importante a gente salientar também que essa primeira tentativa francesa teve um apoio bastante importante dos Huguenots, que
que na verdade são os calvinistas franceses na época, que apoiavam essa perspectiva de colônia francesa em outros territórios por conta da fuga das questões de intolerância religiosa que estavam acontecendo na França durante o reinado de Henrique II. Então, os calvinistas franceses super apoiavam a ideia dos almirantes franceses de conseguirem aí introduzir uma colônia francesa como uma perspectiva de fuga mesmo, para que eles pudessem, enfim, sair da França e vir se instaurar em uma colônia francesa em um outro território. Então, isso está presente na apostila, eu estou falando isso tudo que está na apostila, então é bom vocês me acompanharem, tá? A resistência portuguesa, ela aconteceu, foi comandada por um cara chamado Mendes Sá, que se vocês forem olhar na prova também tem algumas questões a respeito dele. O Mendes Sá, ele foi sucessor do atual governador da época, que foi o Duarte da Costa. Então, na época, durante essa primeira investida francesa, o governador-geral do Rio de Janeiro era o Duarte da Costa, e o Mendes Sá foi o sucessor dele depois que houve essa falência administrativa por parte do governo do Duarte da Costa. Então, o Mendes Sá, que foi o seu sucessor, e o Estácio de Sá, que foi o seu sobrinho, eles conseguiram chegar com uma reação, né, juntamente com o auxílio de 2 jesuítas também muito famosos aí, historicamente falando, que foi o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. Eles conseguiram celebrar um apoio com os índios e eles foram responsáveis aí por essa primeira investida reativa contra a colonização francesa no território brasileiro. No caso, com a ajuda dessa galera, houve a fundação do Forte de São Sebastião no Rio de Janeiro, que foi fundado pelo sobrinho do Mendes Sá, né? Então, nesse primeiro período houve essa investida portuguesa aí, com a ajuda luso-espanhola, por conta da União Ibérica e tudo mais. E em 1565, esse Forte de São Sebastião, que foi fundado pelo Estácio de Sá, serviu como um baluarte para essa primeira investida, na verdade, essa primeira reação luso-espanhola contra a invasão dos portugueses. E aí eles acabaram sendo expulsos no ano de 1567 do território ali do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira tentativa francesa de introduzir colônia no território brasileiro. Então, pessoal, depois dessa primeira tentativa aí da França de conseguir introduzir colônia aqui no território brasileiro, nós seguimos para a segunda tentativa francesa de conseguir ali uma parte do território brasileiro para conseguir instaurar colônia e assim efetivar uma possível ajuda econômica em relação à coroa francesa, tá? Então, a segunda tentativa francesa de conseguir introduzir colônia no Brasil foi justamente quando eles desembarcaram ali na região que hoje corresponde ao Maranhão, né? Então, essa tentativa ela foi efetiva de certa forma, tanto que São Luís do Maranhão ela foi levantada pelos franceses, praticamente é colônia francesa, é fato histórico, realmente foram os franceses que constituíram economicamente, culturalmente e arquitetonicamente o estado de São Luís do Maranhão. Então, em 1612, eles atracaram ali no nordeste do Brasil, chegando na região de São Luís, atual estado do Maranhão, com um cara chamado Daniel de la Touche. Então, Daniel de la Touche, justamente com uma esquadra francesa, atracou ali no nordeste do Brasil, mas não foi por acaso que eles escolheram o Nordeste como um próximo destino para tentar introduzir colônia. Muito pelo contrário, havia um certo objetivo por trás em relação à esquadra marítima espanhola. Vou já explicar por quê. O objetivo dos franceses ao atracarem no Nordeste era justamente o ataque aos navios espanhóis que vinham do Mar do Caribe e passavam ali por essa região que é o atual Maranhão. Os navios espanhóis estavam carregados de prata, então o objetivo principal dos franceses era o ataque a esses navios para haver a obstrução dessa prata que vinha juntamente com os navios espanhóis no Mar do Caribe, tá? Houve reação, obviamente, por parte da União Ibérica, sem sombra de dúvidas, mas de antemão eu gostaria também de salientar que o nome São Luís foi em homenagem ao rei Luís da época, o rei Luís da França. Então, São Luís foi fundado em homenagem ao atual rei da França na época, São Luís do Maranhão, que é colônia francesa, mas em 1615 houve aí essa reação que foi chefiada por um cara chamado Jerônimo de Albuquerque. Obviamente que foi auxiliada pelos contingentes espanhóis, como eu já falei, por conta da União Ibérica. Tendo êxito essa resistência em 1615, os franceses rumaram para o norte do Amapá,
onde eles fundaram a Guiana Francesa. Então, pessoal, depois da gente ter falado um pouquinho aí sobre a perspectiva francesa, né, sobre os objetivos gerais da França e esse processo primordial de invasão aqui no território brasileiro, já que eles foram aí a primeira potência que já estava perpassando pelo território já nos primórdios da colônia. Eu vou falar um pouquinho também sobre os povos bátavos, então vamos introduzir também a perspectiva holandesa, né, quais eram os objetivos da Holanda e por que eles achavam talvez estratégico, importante, necessário e essencial a invasão no território brasileiro. A primeira tentativa holandesa de invadir o território brasileiro aconteceu em 1624, da qual não foi bem efetivada porque houveram diversos problemas de organização por parte da primeira esquadra holandesa que atracou aqui no Brasil. Então eles só ficaram mais ou menos um ano. Em 1624 eles chegaram e em 1625 eles foram expulsos pela reação portuguesa. Vou explicar mais na frente. Então, eles atracaram em Salvador em 1624, o atual estado da Bahia. Os comandantes da esquadra holandesa responsáveis por essa primeira tentativa foram chamados, né? O Jacob Wilkins e o Johan van Dort. Então, esses dois caras, com a primeira esquadra holandesa a atracar no Brasil, chegaram aí já com o objetivo de controlar o centro político-administrativo de Portugal, com uma pseudo-percepção aí de desestabilizar a colônia portuguesa e conseguirem introduzir, economicamente falando, a colônia holandesa ali no estado de Salvador, né? Então, obviamente que houve uma reação que foi organizada pelo bispo de Salvador da época, Dom Marcos Teixeira, e por Matias Albuquerque, que veio a ser nomeado governador de Salvador logo após a prisão do anterior. Então, o bispo de Salvador, Dom Marcos Teixeira, e o até então futuro governador de Salvador, Matias Albuquerque, foram os nomes responsáveis por essa primeira investida reativa de Portugal e Espanha em relação à invasão holandesa. Nessa época ainda vigorava a União Ibérica, tá, pessoal? A União Ibérica ela só veio a ser cancelada, só teve esse corte de relações aí já no finalzinho da invasão holandesa, ali no finalzinho do período nassalino, que eu também vou estar falando aqui quando eu terminar de introduzir essa perspectiva da Holanda, tá? Falei sobre os comandantes da esquadra. Então, basicamente, essa tentativa de invasão na Bahia só durou um ano, não foi bem efetiva, não resolveu em nada, os holandeses vieram muito mal organizados e houve aí facilmente uma reação por parte da organização luso-espanhola, enquanto União Ibérica, para expulsar os holandeses da costa. A segunda tentativa holandesa de introduzir colônia no Brasil foi quando eles atracaram em Pernambuco, 6 anos depois, em 1630, e aí eles já vieram fortemente armados, vieram com 7.000 homens, mais de 1.000 canhões e por volta de 70 navios para conseguir finalmente irem de encontro à reação luso-espanhola, sabendo que era uma concorrência fortíssima, sabendo que os portugueses, juntamente com os espanhóis, eram implacáveis em relação a invasores, então eles conseguiram aí trazer bastante gente para consistir uma pseudo-colônia holandesa na época. Então, em 1630, eles atracaram em Pernambuco, ali na Vila de Olinda, a atual Recife, e iniciaram as fases de ocupação holandesa. Lembrando que a Vila de Olinda na época, e por conta da Holanda ter conseguido conquistar esse território assim a priori, foi muito enfático para esse período. No caso, não necessariamente para esse período, mas foi de grande importância para os holandeses porque eles conseguiram dominar ali, de fato, o objetivo principal deles anteriormente, há 6 anos atrás, que era justamente o centro político e econômico da coroa portuguesa na época. Então, a Vila de Olinda, na época, era a maior produtora de açúcar da colônia portuguesa. Então, os holandeses terem conquistado aí esse centro de poder econômico foi desestabilizador realmente para a coroa portuguesa, já ali nos primeiros impasses para a União Ibérica chegar a uma finalização. Então, houve aí essa primeira tentativa, logo após eles atracaram em Pernambuco e se iniciou-se as fases da ocupação holandesa. Foram 3 fases,
historicamente datadas. Houveram 3 fases por parte dos holandeses para que eles conseguissem introduzir essa colônia holandesa de forma efetiva, expulsando aí talvez os portugueses e os espanhóis e consistindo territorialmente falando uma totalidade holandesa por parte dessa investida, né? Então, a primeira fase foi conhecida como resistência e durou desde o ano em que eles atracaram até mais ou menos 1637. Foram 7 anos, que foi considerado na época como o núcleo da resistência ou o núcleo da luta entre holandeses, portugueses e espanhóis na União Ibérica. Então foram 7 anos de luta e resistência contra os invasores no Brasil, no caso contra os holandeses. Foi estabelecido no Arraial do Bom Jesus e nota-se também que, apesar de bem equipados e em maior número, os holandeses ainda tinham que contar com um fator surpresa por parte de Portugal e Espanha. Esse fator surpresa nada mais era do que um bandeirante chamado Domingos Fernandes Calabar. Olha que interessante, pessoal, os assuntos de hoje, na verdade, o Invasões Estrangeiras, ele leva justamente para o próximo assunto, que é entradas e bandeiras. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho o porquê que era tão importante a presença desses caras durante esse período de invasões, qual era a essencialidade deles durante essas resistências, né? E o objetivo geral, tanto das entradas quanto das bandeiras. Mas aí, voltando para a questão da Holanda, o fator surpresa da União Ibérica nada mais era do que um homem chamado Domingos Fernandes Calabar, que era um bandeirante que conhecia a região de cabo a rabo, de cima a baixo, por conta das bandeiradas, né? E obviamente do sertanismo de contrato, ao qual ele também se colocava. Então, Domingos Fernandes Calabar era o fator surpresa de Portugal e Espanha contra a investida holandesa, só que aí teve um porém. Tal hora, o Domingos Fernandes Calabar acabou mudando de lado e chegou aí a ajudar os holandeses contra a resistência luso e espanhola, né? O que deferiu como uma conquista imensa para os holandeses, porque em pouco tempo eles já estavam controlando territórios ali que iam do Sergipe até o Maranhão. Então, territórios considerados importantes ali para a colônia portuguesa, para essa metrópole portuguesa, estavam começando a ser conquistados pelos holandeses por conta da ajuda desse cara, desse bandeirante que conhecia tão bem o território nordestino. E aí, por conta dessa virada de jogo para os holandeses, eles acabaram ali conquistando territórios essenciais para a metrópole portuguesa, que ia do Sergipe até o Maranhão. Tá, pessoal? A primeira fase se constituiu nessa resistência que durou 7 anos após os holandeses atracarem na região Nordeste. A segunda fase do domínio holandês sobre o Nordeste a gente pode chamar de período nassalino, que eu fiquei de falar para vocês, eu já tinha citado isso um pouquinho antes, né, nesse vídeo. O período nassalino que durou de 1637, o final da primeira fase dessa resistência, e foi até 1644, né, com a implementação de diversos projetos e políticas que foram colocadas por um cara chamado Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau foi um executivo, na época um executivo holandês, que foi designado como administrador da região que a Holanda já estava ali dominando. Ele tinha o objetivo principal de recuperar o potencial econômico dessas regiões. E para que isso pudesse se findar, por quase 7 anos, ele deu início a um projeto de investimento aos senhores de engenho. Então, por quase 7 anos que o Nassau esteve no território nordestino brasileiro, ele conseguiu implementar justamente esses projetos e essas ideias que favoreciam ali aos senhores de engenho para poder movimentar economicamente essas regiões que até então eram muito mais abastadas em relação à Vila de Olinda, por exemplo, que era o maior centro de poder econômico por ser a maior produtora de açúcar da metrópole portuguesa. Então, alguns desses projetos que o Maurício de Nassau quis implementar vinham da ideia de conceder empréstimos aos senhores de engenho na época para retomar a produção, a venda de escravos mais baratos a esses mesmos senhores. Ele comprometeu-se a comprar a produção dessas casas de engenho no início dessa revolução, né? Dessa revolução, eu diria, economicamente falando. Ele garantiu a colocação desse açúcar produzido por esses engenhos no mercado. E, além disso, o período nassalino é lembrado pela grande ênfase à cultura. Então, houve aí
houveram aí muitas relações entre os holandeses culturalmente falando dentro dessas regiões. Também teve a questão da remodelação de Recife, que teve a dragagem de canais, que viabilizaram a ampliação da cidade, então isso foi projeto do próprio Maurício de Nassau. Houve também um período bem instável que se dava pela tolerância religiosa imposta pelo próprio Maurício de Nassau, que foi o primeiro na história brasileira que permitiu que judeus, católicos e protestantes pudessem praticar a sua religião sem nenhum problema, sem nenhuma espécie de conflito dentro do território ou coisa semelhante. No plano administrativo de Nassau, ele também organizou, segundo o modelo holandês, uma câmara Câmara de Deputados, podemos dizer assim, que foi chamada na época de Câmara dos Escabinos, onde os luso-brasileiros também possuíam voz. Então, essa Câmara possibilitou que os luso-brasileiros também, e talvez até os lusos espanhóis, né, que ali também dominavam determinados territórios dessas regiões, conseguissem se chegar e talvez até contribuir com esses planos de ação do próprio Maurício de Nassau. Terminada esse princípio do período nassalino, a gente pode falar que em 1640 houve finalmente o final da União Ibérica. Então, no finalzinho da União Ibérica, Maurício de Nassau esteve aqui durante 7 anos, né? Então, até 1644 ele ainda estava aqui. Em 1640 houve esse rompimento de relações entre Portugal e Espanha. Com o rompimento da União Ibérica, houve, enfim, a ascensão da dinastia de Bragança e o interesse de Portugal de retomar o que eles diriam que é a vaca leiteira da metrópole portuguesa, ou seja, essas regiões que, economicamente falando, estavam gerando lucro para essas outras potências, no caso. Com a quebra da União Ibérica, pessoal, houve um aumento nos impostos, os fretes tornaram-se mais caros e aí, por conta desse aumento, né, voltou, obviamente, a cobrança desses impostos sob pena de confiscos das propriedades em débito. E isso ia de conjunto justamente com essas casas, senhores de engenho, que estavam na época trabalhando com a implementação do próprio Maurício de Nassau para movimentar economicamente esses espaços. Então, em 1644, Maurício de Nassau foi substituído e aí, dentro desse contexto, se iniciou a terceira fase da ocupação holandesa no Nordeste. Com esse novo quadro, os luso-brasileiros e os holandeses foram se tornando cada vez mais inimigos. Eu diria que com a potencialização desse quadro, as relações entre essas duas grandes potências foram ficando mais intensas, né? Eu diria que em Pernambuco formou-se um movimento em 1645, iniciado justamente para tentar expulsar os holandeses ali do território, isso já no final da União Ibérica, 5 anos depois, e essa revolta inicialmente foi conhecida como a Batalha de Guararapes e terminou finalmente na capitulação dos holandeses em 1654. Então, em 1654, mais ou menos, os holandeses estiveram aqui em terras brasileiras. Mas não só isso, não só com a capitulação dos holandeses, mas também houve um acordo entre a coroa portuguesa e a esquadra holandesa. Esse acordo constituía justamente de Portugal assumir e ressarcir à Holanda um valor estimado por conta da insurreição pernambucana. Então, depois da insurreição pernambucana, a coroa portuguesa ressarciu ali mais ou menos o equivalente a 63 toneladas de ouro para os holandeses. Então, os bátavos saíram aí com uma proposta de acordo bastante vantajosa para eles, que obviamente não deixou eles saindo do território brasileiro de mãos vazias, e muito pelo contrário, logo após eles terem sido expulsos, eles foram para as Antilhas, no arquipélago na América Central, e lá, com as técnicas e facilidades que eles inventaram para a comercialização e produção do açúcar, não demorou muito para eles serem uma concorrência pesada em relação à metrópole portuguesa. Então a Holanda conseguiu ser a principal concorrente do mercado açucareiro na época em relação a Portugal, arruinando assim a produção de muitas regiões no Nordeste do Brasil, onde se era fabricado mais o açúcar, e sendo aí a principal concorrente, perturbando e atrapalhando a produção dessas pequenas regiões da metrópole portuguesa. Tá, pessoal? Então foi mais ou menos até esse período que os holandeses fizeram muita bagunça por aqui, e a gente vai passar agora para a questão dos ingleses.
Então, pessoal, a gente já falou sobre os franceses, falamos sobre os holandeses e, para finalizar esse assunto sobre invasões estrangeiras, eu vou introduzir bem resumidamente a questão dos ingleses, porque a gente não pode deixar de falar deles, que também contribuíram durante esse processo de expansão marítima na costa brasileira e nas outras costas adjacentes. Pessoal, a Inglaterra, na época, né, enquanto ela estava aí tentando fazer justamente trabalhar durante esse período desse processo de expansão marítima, foi a primeira frota de navios que chegou aqui ao território brasileiro foi comandada por um cara chamado William Hawkins. E esse cara, ele fez mais ou menos umas 3 viagens até a costa brasileira, dentre os anos de 1530 e 1532. Então, assim como os franceses, esse cara chamado William Hawkins, junto com a Inglaterra, ele também já estava visando ali o território brasileiro nos primórdios da colônia. Então, entre 1530 e durante um período de 2 anos, eles fizeram 3 viagens até a costa brasileira, né, para tentar ali conseguirem alguma coisa, verem o que dava para ser extraído, até que conseguiram, porque os ingleses são conhecidos por terem tido uma boa relação com os povos indígenas da época, assim, trabalhando muito com a questão do escambo, que a gente vê muito nos nossos livros de história e também nas provas às quais a gente está estudando, né? Esse escambo, por conta dessa boa relação entre os ingleses e os povos indígenas, que constituiu aí nessas 3 primeiras viagens e nas próximas viagens que viriam a acontecer, nas próximas tentativas de invasão que viriam a acontecer durante esse período pré-colonial, né? Já disputando com a França durante as expansões marítimas. No caso, William Hawkins, depois dessas 3 viagens que ele fez aqui até a costa brasileira, ele possibilitou que muitos comerciantes e navegadores ingleses do Atlântico Sul também visassem a nossa costa, né? Trabalhando muito com a questão das práticas de pirataria. Então, os ingleses, eles são conhecidos por tentarem, juntamente com os piratas, os próprios piratas, né, também tentarem ali conseguir se introduzir na costa, mas não por uma perspectiva colonizadora, mas extrativista. Então, por haver no nosso território muitas possibilidades de riqueza, pedras preciosas, o pau-brasil, a extração do pau-brasil, que também foi muito bem colocada pelo próprio William Hawkins, que saiu daqui com cargas e mais cargas de pau-brasil até as cidades na Europa, né? Esses comerciantes e piratas também visaram no território brasileiro essa possibilidade de lucro. Então, falei sobre as relações entre a Inglaterra e os indígenas, e é interessante a gente falar também sobre as rotas intercontinentais que foram introduzidas também pelo William Hawkins, que na época tinha uma boa relação com os responsáveis pela costa africana. Então, a Inglaterra, junto com a costa africana, por conta do tráfico negreiro, eles constituíram ali uma ótima relação, casando assim com essas rotas intercontinentais que faziam Brasil e África e Europa. A extração do pau-brasil também foi bem colocada pelo William Hawkins, mas também teve cargas e mais cargas de marfim extraídos aqui da costa do Brasil. Então, pau-brasil e marfim foram as 2 matérias-primas mais extraídas pelos ingleses durante esse período, tá? Falei sobre os corsários e piratas. Essas boas relações feitas entre a Inglaterra, os povos indígenas e a costa africana, né, fez com que o Nordeste do Brasil também se introduzisse aí. Então, a Inglaterra via muitas possibilidades no Nordeste do Brasil, assim como a Holanda e assim como a França. Então, se constituiu, dentro das rotas intercontinentais, né, que são ditas aqui, essas boas relações entre Inglaterra, África, a costa da África, né, a África ali ocidental e o Nordeste do Brasil. Falei sobre o projeto de expansão marítima na primeira metade do século XV para o século XVI. Então, na primeira metade desse século, o principal objetivo dos ingleses era expansão marítima, abrindo portas economicamente para esses corsários e comerciantes da Inglaterra de visarem possibilidades de lucro aqui no território. Tá, pessoal? 2 corsários ou piratas, que eu diria, que tiveram uma invasão bem efetiva aqui no território, foi justamente o Thomas Cavendish, que em 1591 ele atracou em Santos, e o James Lancaster, que em 1591 também, em 1595, pessoal, desculpa, em 1595 ele atracou ali no estado de Recife, já um pouquinho antes da França conseguir fazer alguma coisa, da Holanda também chegar a conseguir fazer alguma coisa. Então eu diria que os ingleses
os ingleses e os franceses foram primordiais nesse processo de invasões estrangeiras no território brasileiro. Não tem muito o que falar dos ingleses, basicamente é isso, essas relações intercontinentais, né, essas rotas marítimas intercontinentais, visando a expansão marítima e econômica da potência inglesa, tá, pessoal? Terminamos aqui com invasões estrangeiras e falando bem rapidamente para vocês, eu vou introduzir sobre as entradas e bandeiras, a diferença entre cada uma delas, quais eram os objetivos gerais e falar o nome de alguns bandeirantes aqui que vocês já devem conhecer, dos seus livros de história e tal, pra gente não ficar muito perdido. Depois disso, responder a mais ou menos umas 2 questões de cada prova que falem justamente sobre esse tema que a gente estudou. Então, se vocês tiverem prestado atenção, tiverem com a prova ou a nossa apostila, respondam junto comigo, tá? Então, pessoal, o que a gente pode falar sobre as entradas e bandeiras e o objetivo geral dos bandeirantes é justamente porque eles são originários de São Paulo, então São Paulo é conhecida hoje como a terra dos bandeirantes, aos quais, quando iam haver bandeiradas, esses bandeirantes saíam diretamente de São Paulo, não de outros territórios do Brasil, era central, sempre de São Paulo, pegando o curso do atual Rio Tietê. Então, na época, os bandeirantes, e também isso vai ser citado na diferença entre as entradas e as bandeiras, porque nas entradas eram organizadas pelo governo, então eles saíam de diferentes territórios. Já os bandeirantes, eles saíam de um território fixo, de um ponto fixo, que era justamente o atual estado de São Paulo. Então, eles eram originários de São Vicente, da capitania de São Vicente, era composta por homens brancos, mestiços e índios, e essas expedições na época eram chamadas de bandeiras e tinham como principais objetivos o apressamento de nativos, né, aumentando a mão de obra das áreas agrícolas do Rio de Janeiro e da Bahia. Tinha também a prospecção de metais preciosos, ou seja, eles buscavam desbravar o sertão para encontrar de tudo, ouro, prata ou pedras preciosas, né? O resultado dessa busca na década de 1690, com um bandeirante chamado Antônio Rodrigues Arzão, encontrou ouro onde hoje se localiza o território de Minas Gerais. Então, e o próximo também, né, o próximo objetivo geral era justamente esse sertanismo de contrato que eu falei ali quando eu fui falar do Domingos Fernandes Calabar sobre as invasões estrangeiras. Esse sertanismo de contrato que alguns bandeirantes como Domingos Jorge Velho, que é um bandeirante extremamente importante para esse nosso tema, pessoal, que foi o responsável aí pela chacina do Quilombo dos Palmares, ele é conhecido como o maior assassino do Brasil. O Domingos Jorge Velho, ele usava dessa experiência de sertanista que ele tinha para ir de encontro aos quilombolas, nesse trato de combate aos quilombolas, mandados tanto pelo governo como por senhores de engenho, né? As entradas, pessoal, iniciaram-se nos primórdios do século XV, no século XVI, até o início do século XVII. Elas partiam de diferentes pontos do território, como eu já tinha falado anteriormente, para pesquisas minerais, combater e aprisionar indígenas, povoar e abrir vias de transporte, né? Elas também foram essenciais para a criação de vilas e cidades na época. Então, o que diferencia as entradas das bandeiras? Porque as bandeiras eram organizadas geralmente por indivíduos apartidários, ou seja, eram pessoas sozinhas, não eram relacionadas a nenhum governo ou a nenhuma coroa em específica. Podiam se participar das bandeiradas, para além de homens, mulheres também eram bem-vindas. Eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, então o meridiano de Tordesilhas pelos bandeirantes era inexistente. E eles partiam geralmente de São Paulo, como eu falei no início dessa parte, que hoje é chamada de Terra dos Bandeirantes, aproveitando o curso dos rios como o Rio Tietê. Já as entradas eram basicamente organizadas pelo governo, era formada em sua maioria por homens, e eles eram super respeitosos em relação ao meridiano de Tordesilhas e o Tratado da União Ibérica, e eles não possuíam um lugar fixo de partida. Então as entradas e as bandeiras não são a mesma coisa, tá, pessoal? Deem uma olhada depois na nossa apostila para vocês entenderem melhor. Tem alguma coisa falando sobre aldeias e reduções e alguns bandeirantes interessantes que vocês podiam dar uma olhada, como o Domingos Jorge Velho, que eu falei, que é considerado hoje como o maior assassino do Brasil, responsável pela chacina do Quilombo dos Palmares. Tem também o Domingos Fernandes Calabar, que eu falei ali nas invasões estrangeiras. E
Se tiver ficado claro, porque realmente não tem muito o que falar sobre esse assunto, ele é bem didático, vou passar agora para as questões que eu gostaria de responder com vocês, tá, pessoal? É bem rápido, então peguem a apostila ou peguem a prova e vamos responder junto comigo. Então, pessoal, para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, vamos responder a duas questões. Uma é da Caiu do Ímpar, do semestre 2018.1, que ela faz uma pergunta bem simples e se vocês estiverem com a prova, por favor, respondam junto comigo, deixem aí nos comentários a resposta de vocês, que é mais ou menos o seguinte, a questão 17 do semestre 2018.1 da prova do ímpar, tá? Militar holandês que governou as possessões holandesas no Brasil entre 1637 e 1644, desenvolvendo a economia açucareira e modernizando a cidade de Recife. Então, se vocês estiverem prestando atenção no que eu falei sobre a invasão dos povos bátavos aqui no território brasileiro, já vão de cara notar que a questão correta é a questão de letra B, Maurício de Nassau, que ficou 7 anos aqui no território implementando novos projetos, né, de desenvolvimento econômico nas regiões ali do Nordeste do Brasil. E a segunda questão que eu vou responder com vocês é da Casa de Cultura do semestre 2018.2, a questão 51, pessoal, que é em busca de riquezas minerais e de índios para escravizar, 2 tipos de expedições desbravadoras organizadas tanto pela coroa portuguesa como por agentes particulares, foram responsáveis pela expansão do território brasileiro. E aí tem 5 alternativas, e se vocês também tiverem prestado atenção, já vão olhar de cara que é a alternativa de letra D, entradas e bandeiras, que eu acabei de falar já na finalização desse vídeo, tá, pessoal? Deixem um like, questões deixem nos comentários. Um beijo enorme, muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima.